Oi, turma, tudo bom? Eu sou a professora Maiara Brasil, né? E hoje nós vamos ter mais uma aula de história. E aí, como é que vocês estão, gente? Eu estou com saudade de vocês, saudade de vocês. Então, hoje vai ser sobre aquelas culturas da Mesoamérica. A gente já falou um pouquinho sobre os maias e hoje nós vamos dar início aí aos maias. Vamos conhecer um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Para começar, eu mandei um slide para vocês na quarta ou na quinta, foi na quinta. Na quinta-feira eu mandei um slide para vocês com algumas imagens. Então, olha esse slide aí que você vai ver alguns detalhes. Por exemplo, você vai ver que lá em cima do slide, nas primeiras lâminas, você vai encontrar o território que ficava os astecas. E mais embaixo vocês vão ver o quê? Vocês vão ver o território que ficava os maias, tá? Então os maias, eles vão surgir ali na península do Yucatán, e aí é aquele lugar, gente, se vocês verem no slide, tem umas praias assim com um mar tão azulzinho, com lugares tão lindos, né? Um dia se vocês forem, por favor, me levem, tá? Muito bonitinho lá, as praias, é um lugar muito bonito. Hoje é onde fica Guatemala, Honduras, Belize, ao sul do México. E ao contrário do que as pessoas pensam, os maias e os astecas, eles não se encontraram, tá? Quando os astecas começaram a surgir como império, os maias já tinham desaparecido um tempinho, né? Então, os maias, eles vão ser conhecidos pela sua beleza natural, né? O mar, aquele mar azul lindo, aquelas praias, aquele território, aquelas árvores incríveis, né? Mas também pela sua arquitetura. A arquitetura deles são fantásticas, né? Inclusive, muitos engenheiros se perguntam como é que os maias conseguiram fazer grandes estruturas, grandes construções que passaram por séculos e estão lá todas bonitas, todas lindas. Então, uma arquitetura lindíssima, né? Claro que eu sou um pouquinho babona dos maias, porque é uma cultura incrível, é linda. E são aquelas arquiteturas grandes mesmo. Então, não é uma arquiteturazinha pequenininha, né? São construções enormes. E um tipo de cimento que permitiu essas construções passarem por muitos anos, que ainda é estudada por muitos arqueólogos, muitos engenheiros. E a política dos maias, eles nunca foram assim imperialistas, né, de conquistar muitos territórios. Alguns historiadores hoje estão estudando para ver se realmente aconteceu algumas guerras, alguns conflitos, porque nós sabemos que no final do período dos maias, quando os maias já estavam na última fase, já estavam quase desaparecendo, eles começaram a guerrear, começaram a escravizar algumas pessoas e tudo mais, só que de forma predominante, os maias não eram imperialistas, eles não escravizavam, eles não buscavam outros territórios, eles eram um povo mais da paz, né? Eram um povo mais da paz. E eles, claro que sempre tem alguns conflitos, mas não para considerar imperialista, um império centralizado, com uma pessoa só no poder, conquistando terras, escravizando em grande massa, né? Não, então isso não caracteriza os maias, não caracteriza. Então, eles também se formavam em pequenos estados, como eu falei para vocês, eles não tinham um rei, né? Os astecas tinham um imperador, tinha lá o cara que governava, mas os astecas não tinham um imperador, eles tinham cidades-estados, né? A professora Aldena já deve ter falado para vocês, quando eu estava falando lá dos gregos antigos, que cidades-estados são aquelas cidades, são como se fossem pequenos países num território só, né? Por exemplo, eu pego essa sala e divido essa sala. Cada divisão se organiza sozinha, né? Tem sua própria economia, tem sua própria forma de organizar, sua própria cultura, mas estão dentro do mesmo território, ou seja, dentro dessa sala aqui. A mesma coisa cidade-estado, claro que é bem mais amplo, mas só comparando, né? Cidades-estados são territórios que não tem um rei, vai ter vários estados, vai ter várias cidades que são tão grandes, tão poderosas, que elas funcionam sozinhas, seja na sua economia, seja na sua política, a sua sociedade tem uma própria forma de organizar, tem as suas próprias leis, seus próprios costumes, até a alimentação era um pouquinho diferente da outra, só que mesmo sendo assim independentes, essas cidades se ligam por causa da cultura, são muito semelhantes da linguagem, dos ritos. Então, por mais que cada um tenha a sua própria autonomia, mas eles se ligam através da religião, dos mitos, da culinária, da cultura. Então, por mais que tenha essa diferença, tem uma ligação entre eles, tá bom?
Então vamos lá. E as cidades mais bonitas que tem lá, assim, as cidades mais importantes que tem lá é Chichén Itzá, Tikal e Mayapán e Palenque. Só que onde tem pirâmides, aquelas pirâmides muito bonitas que eu botei no slide, é em Chichén Itzá e Tikal, muito bonito. Se você quiser ir lá, você pode visitar essas duas cidades, onde fica essas duas cidades, porque é muito bonitas aquelas pirâmides. Parece com a do Egito, só que tem umas escadinhas diferentes. Em Tikal tem um templozinho em cima. Também em Chichén Itzá também tem, mas tem uma arquitetura, uma cultura diferente do Egito, é muito bonita. E também tem ali a economia. A economia era baseada na agricultura, então eles eram camponeses, eram pessoas do campo, né? Tinha muitas construções, tinha casas, tinha tudo bonitinho, mas a base da economia deles, da alimentação, da riqueza deles era a agricultura. E o que eles mais comiam, tem vários, eu mandei no slide alguns exemplos, mas o que era mais consumido era o milho. O milho era o mais consumido de todos. A astronomia, eles olhavam para o céu, conseguiam observar o céu, né? Também eles faziam estruturas enormes, né? Grandes, enormes, então eles ficavam próximos, ficavam observando o céu. Então eles começaram a perceber os movimentos dos astros e começaram a prever algumas coisas, como por exemplo, o eclipse do Sol, fases de Vênus, que eu esqueci um acento ali, deixa eu colocar. Enfim, né? No slide você está tudo certinho. E tem um calendário também, observando os astros, eles perceberam um pouquinho sobre as estações do ano, como as mudanças que aconteciam durante o ano. Conseguiram calcular a duração do ano, viram as diferenças, né, as estações, a duração, e conseguiram controlar isso para poder saber qual era o melhor momento para plantar, qual era o melhor momento para arar a terra, qual era o melhor momento para colher. Então isso fez com que a agricultura crescesse, se estabilizasse. E aí eu quero mandar para vocês, eu sei que já está acabando a nossa aula, mas é porque é um assunto bem simples mesmo, bem corrido, mas eu queria que vocês olhassem um outro vídeo, que se eu não mandar no grupo de vocês, eu quero que vocês procurem, que é o vídeo seguinte. O vídeo é Grandes Civilizações dos Maias, que é da TV Cultura. Quero muito que vocês vejam esse vídeo, que vocês anotem algumas coisas que vocês acharam interessante. Eu quero que vocês produzam para mim uma arte, vocês vão procurar uma folha em branco, chamex, o que for, e vocês vão pintar para mim sobre a cultura maia, fazer uma arte maia. Por quê? Porque nós já passamos por alguns anos, principalmente 2012, em que as pessoas compartilhavam muitas coisas astecas, compartilhavam muitas figuras astecas dizendo que era maia. Então eu quero que vocês pintem alguma coisa que está nesse slide, que é maia, e você vai mandar para mim no meu WhatsApp, tá? É sua arte. O melhor, eu vou escolher o melhor, e o melhor nós vamos publicar na escola, nós vamos colocar ali na escola. Depois a quarentena vai estar bonitinho na parede da escola. E eu quero também ver vocês fazendo coisas diferentes durante essa quarentena. Vamos usar nossa criatividade, não vamos ficar só em perguntas e respostas, vamos usar a nossa mente, nossa criatividade para poder desenvolver outras habilidades também, habilidades cognitivas. Eu espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem.